Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da PPcast. Eu sou Carol Zane, quem acompanha aqui já sabe disso, mas você que está chegando agora, muito prazer. E essa é a segunda temporada do PPcast. Nós estamos gravando aqui direto dos estúdios da Mr. Da Vinci, nosso super parceiro da PP, que está fazendo assim, de novo, para quem já está acompanhando a temporada que está incrível, linda. E se você chegou agora, assistam os episódios passados, porque estão todos incríveis. A gente está trazendo convidados muito especiais. E claro que a nossa convidada de hoje não é diferente, é uma convidada super especial. E vamos para o nosso papo? Como criar campanhas que conversem com todas as gerações sem soar forçado? Isso aí é um desafio, hein, gente? Quem está no dia a dia sabe. Então, por isso que no episódio de hoje da PPcast, nós recebemos a Tati Grácia. Tati é uma voz influente em empatia, comportamento de consumo e diversidade geracional no Brasil. Ela é mestre em análise de comportamento humano, gerontóloga e autora do livro Empatia, Humanização Além do Marketing. Com trajetória executiva em empresas como Ford, Natura e Mondelez, atualmente Tati é professora na Fundação Getúlio Vargas, é colunista na revista Consumidor Moderno, e atua ao lado de empresas na construção de culturas organizacionais mais inclusivas por meio de estratégias centradas na empatia e na humanização das marcas e das lideranças. Amiga, foi até difícil ler tanta coisa incrível que você fez. Seja muito bem-vinda. Foram quase os 40 minutos de bate-papo só nessa descrição, amiga. Nossa, maravilhosa! Currículo lindo, lindo, lindo. Ai, parabéns. Carol. É incrível encontrar mulheres que tem uma trajetória tão inspiradora. Muito obrigada, não, de coração. Obrigada por estar aqui. Obrigada por você me apresentar e contar a minha história. É sempre muito bom ouvir, né, um pouco também da nossa história para a gente lembrar quem a gente é e poder ajudar também, né, as pessoas que estão buscando ouvir um pouco sobre coisas diferentes, temas diferentes, e eu espero poder contribuir aqui no PPcast. Eu não tenho a menor dúvida de que você vai contribuir. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu quero mostrar o seu livro. Ganhei um livro maravilhoso. Obrigada, Tati. Imagina. Empatia, a humanização além do marketing. Onde a gente encontra esse livro? Pode ser encontrado na YouBook, que é a minha editora, nesse caso. Editora. Sabe o que é, pessoal? É spoiler. Não é um ato falho, porque eu tô lançando um livro no mês que vem com o meu sócio. Então, por isso eu falei, nossa, editora. Esse livro é da YouBook, mas você também pode encontrar na Amazon para comprar. Mas depois eu falo mais sobre o próximo. Não, eu já estou ansiosa para ler. A gente vai falar desse livro, a gente vai falar do próximo livro, a gente vai falar de muita coisa ainda. Olha que lindo, gente. Vou mostrar aqui um pedacinho. Olha que... Olha aí, você pegou o capítulo sobre lideranças. Curiosamente. Eu amo. Eu sou muito apaixonada por livro. E eu fiquei muito feliz, vou ler, já vou chegar em casa e já vou começar a ler. Eu sou daquelas que lê 1, 2, 3 livros de cada vez. Eu adoro isso. Eu sou essa pessoa e o senhor já vai... Se bobear, já começa hoje. Muito obrigada pelo livro. E antes da gente começar a nossa conversa, primeiro que eu acho que é um tema muito incrível e muito urgente, né? Porque quando a gente fala de marketing, publicidade, ainda mais nessa era que tudo é número, né? Que eu acho que é importante, inclusive a nossa área também, né? Mas falar de empatia, né? Ainda mais no mundo tão maluco que a gente vive. Então é um tema que eu tô muito feliz de poder conversar no PPcast e com uma pessoa incrível que nem você. Então, tenho certeza que a conversa vai ser maravilhosa. Vamos lá, a empatia é uma jornada, né? E normalmente a gente olha para a empatia de forma coletiva. Não dá para empatizar se a gente não tem o outro. Portanto, já fica aqui o convite. Essa é uma jornada para a gente construir junto. Olha que palavra. Gente, já sentiram, né? Que hoje aqui, aulas. Antes da gente entrar na conversa, a gente estava aqui, até para vocês saberem, a gente sempre tem um bastidorzinho aqui, a gente já começa umas fofocas antes, né? E eu não conhecia a Tati, tive a oportunidade de conhecer hoje e já estou apaixonada. Acho que você tem uma história maravilhosa. E eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, né? Você é do Rio de Janeiro, você começou a internet no Brasil e hoje você se posiciona como uma psicóloga. Eu sou uma analista comportamental, sou gerontóloga também, né? Tenho minha pós-graduação no estudo do envelhecimento e por isso falar de gerações é um tema muito presente na minha vida.
e professora, né, da Fundação Getúlio Vargas, onde eu tenho atuado na liderança da cadeira de comportamento. E como você que aquela a garota ali, jovem, lá no Rio de Janeiro, começando a internet no Brasil, para essa cadeira que você senta hoje? Como foi essa jornada? Essa é uma jornada, a gente estava conversando, né, Carol? Eu sempre falo que na vida a gente faz uma jornada de evolução, não é uma jornada de transição. Aliás, eu não gosto muito dessa palavra transição. Gente, olha que bonito, porque também aqui um pouquinho antes, eu falei para ela disso, né? É uma transição e você falou um negócio que já me fez toda uma reflexão. Eu queria que você trouxesse para o nosso... Eu acho importante essa reflexão sobre a transição, porque parece que você está num eterno gerúndio e aí você não se vê. Parece que você está eternamente tentando chegar em algum lugar. E a grande verdade é que na jornada da vida a gente chega em algum lugar todo dia. Nossa. Portanto, para mim é uma evolução, não é uma transição. E aonde eu vou chegar vai depender das tomadas de decisão que a gente vai fazendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente vai encontrando, com as histórias que a gente vai ouvindo, com o trabalho que a gente escolhe estar ou que escolheram por nós, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de escolher o nosso trabalho. Então, é uma eterna evolução e não uma eterna transição. Transição é muito angustiante, mas evolução não. Evolução é algo que te move, te faz olhar para frente, que te gera esperança. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu não sou idealista, eu sou realista, porém otimista. Então... Nossa, gente, agora todo mundo pega o Pix, passa o Pix pra Tati, porque 1 ano de terapia aqui já foi resolvido em 5 minutos de conversa. Incrível isso que você falou. E me conta das suas evoluções, então. Pois é, então vamos falar de evoluções. Bom, o que eu acho muito legal de contar aqui é que a minha primeira graduação foi em comunicação social, portanto, falar de publicidade, propaganda é algo que começou lá na minha origem. Eu sou carioca, eu morava no Rio, eu fiz comunicação na PUC-Rio e nesse momento, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar num provedor de internet, no primeiro provedor, no primeiro call center, na verdade, de internet. Naquela época se falava internet. Eu sou uma mulher 40 a mais. Gente, vamos contextualizar o jovem. Hoje a gente tem a internet, mas a gente tem a mídia social, a gente tem aplicativos, a gente tem site, a gente tem uma série de coisas. Na época era a entidade internet. A entidade internet e o canal se chamava homepage. Era isso, olha. E aí a gente estava falando sobre isso, né? E a inovação na publicidade era ser responsável pela homepage. Isso era a grande inovação dentro da área de publicidade da época, né? O mais digital que a gente chegava naquela época. Então eu trabalhei nesse call center. Depois que eu trabalhei nesse call center, eu tive a oportunidade de me associar a uma pessoa e lançar o primeiro site de relacionamento do Brasil. Que ano isso? 2000, exatamente na virada ali, né, de 99 a 2001 foi esse período que eu... E vocês se achando moderno com o Bumble, né? Lá. Ih, juntei muita já rolou gente. Muita água. Muita água. Então, era o par perfeito, né? Eu sempre brinco, né? Que é o vovô do Tinder, o bisavô, né? Do Bumble, enfim. Mas era muito legal e eu digo até hoje, interessante como, apesar de terem passado 20 anos, ainda tem muita gente que não se sente confortável em dizer que usa aplicativo para se relacionar. E eu sou super a favor. Eu acho que você tem que usar o meio que te faz e te deixa mais confortável. Nem que seja para um começo, né? Porque depois a conexão real, obviamente, é a mais importante. Mas, enfim, esse foi só um parênteses, porque eu acho que isso é importante falar. E do Par Perfeito, então, eu recebi um convite para lançar o primeiro carro pela internet no Brasil. E aí foi quando eu vim para São Paulo. E aí fui trabalhar na Ford como coordenadora de internet. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Gente, veio desbravar só o ABC. Eu sou do ABC. E você veio do Rio de Janeiro para desbravar São Bernardo do Campo. Eu levei um tempo até entender o que era ABC, porque eu achava que era um alfabeto. É isso, ainda tem isso. Né? Eu não estava entendendo. Eu vou para São Paulo, não, você vai para o ABC. Eu falei, não estou entendendo. O que é o ABC? Onde é que eu procuro? Porque assim, o voo é São Paulo. Não entendo. Aqui né? tem ABC. Música do Jackson 5, né? É isso.
Total. Mas foram 5 anos trabalhando na Ford. Assim, tive uma experiência, acho que uma das mais legais da minha vida, trabalhar com lançamento de carro, trabalhar com internet, trabalhar com indianos, trabalhar com a diversidade de gêneros, né? Então, eu, carioca, 24 anos, mulher, loira, chegando para trabalhar num ambiente extremamente masculino, não tinha nem roupa para isso. Você trabalhava na montadora, Na né? montadora. Não no escritório, é outra dinâmica. Não, de jeito, junto na fábrica, almoçava com todo mundo. No restaurante lá. No refeitório, exato. Então eu não sabia nem os nomes, né? Então eu cheguei aqui em São Paulo com roupa da Farm e tive que descobrir onde vendia terninho, porque eu passei muito frio. Eu cheguei aqui... Ainda mais lá em São Bernardo, né? São Bernardo, eu cheguei aqui em junho. Aqui embaixo. Exato, era um frio desgraçado, tudo errado, de rasteirinha entrando numa fábrica, né? Não dá. Aí tive que mudar um pouco o meu armário, mas foi muito legal. E eu tive a oportunidade de também trabalhar num aumento da penetração de mulheres na marca. A Ford era uma marca extremamente masculina pela potência de motor, Ford Ranger. Trabalhei no lançamento do EcoSport. Incrível. Né? Então virou um carro queridinho das mulheres. Incrível. E aí eu estava exatamente nesse momento falando sobre a mulher e o processo de decisão de compra de um carro, o que hoje muito se fala de mulheres na liderança. Tati, vai falar sobre isso? Sim, sobre isso há 20 anos atrás. Então era algo muito disruptivo para a época. E aí foi quando, então, numa mesa de discussão e debate sobre comportamento, eu estava com o pessoal da Natura, e aí foi ali a troca do carro pelo batom instantaneamente. Aí você foi para Natura. Fui para Natura, trabalhei na Natura por 5 anos também. Na Natura eu tive uma oportunidade de fazer de fato, uma grande virada na minha vida. Essa eu acho que eu diria que foi uma evolução 6.0, porque é o momento em que eu saio efetivamente de uma cadeira de marketing e vou para uma cadeira mais focada em entender o comportamento humano. Então vou ajudar a Natura a construir a área de insights. E aí toda a minha formação em comunicação, em marketing, faço uma transição, aí sim uma transição de conhecimento, onde eu vou fazer mestrado então em análise do comportamento humano na psicologia da PUC São Paulo. Eu passei 3 anos fazendo meu mestrado, um mestrado acadêmico importante, para ajudar a Natura a montar a área de insights. Quando você começou a se conectar, na verdade, assim, se a gente for olhar, quando você fez o site de relacionamento, o seu coraçãozinho já estava nas pessoas, sim, né? Desde o call center, né? Então, e aí você... Mas aí, vamos dizer assim, de modo prático, você sai do olhar do produto e você começa a entrar no olhar do ser humano. Exatamente. Escutar o outro, que mais pra frente a gente pode conversar sobre isso, mas escutar o outro é uma das principais ferramentas do processo de empatia, né? Então, tudo começa pela escuta. E, na verdade, isso já estava na minha história de vida sem eu me dar conta, né? Então, assim, isso foi acontecendo e aí eu ajudei a Natura a montar a área de insights, participei de alguns cases de sucesso muito legais com time multifuncional. A gente também pode falar um pouco sobre como trazer a empatia para marcas, né? E daí da Natura eu recebi um convite para ir para Mondelez, onde eu fiquei na companhia por mais de 12 anos, fazendo diversas cadeiras, assumindo a diretoria em diversas áreas, entre elas a de Insights. Depois eu passei pela área de inovação, depois eu criei desenvolvi uma área dentro da Operação Brasil chamada Marketing Excellence e, por fim, uma área de Growth, onde eu ajudei a companhia a olhar para oportunidades de crescimento. Incrível. Olha, gente, assim, quem está ouvindo essa conversa e está justamente nessa fase inicial do mercado, está na faculdade ou está nos seus primeiros anos na comunicação, na publicidade, no marketing. Olha que história inspiradora, assim, né? Porque quem está entrando, às vezes, acha tudo muito desafiador. Né? Não estou falando que é fácil, não é fácil, é muito desafiador. Mas olha o caminho que você fez, né? Como você falou, as evoluções, né? Sim. A gente não precisa ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa, exatamente, do mesmo jeitinho, né? Sem dúvida, Carol. E você me fez lembrar uma coisa muito interessante, né? Por que eu fui caminhando no olhar do ser humano? Porque eu não me contentava a saber usar uma ferramenta.
Quando eu comecei na comunicação lá atrás, ainda não existia. Eu não sabia que eu ia parar aonde eu estou parando hoje. Mas eu sabia que entender de mídia, entender de uma ferramenta específica não era suficiente. Eu sempre me perguntava, para quem eu estou fazendo isso? Com quem eu estou falando? E essa resposta não vinha, né, só num curso de comunicação. Aí eu fui tentar um marketing, aí veio menos ainda. Veio mais ferramenta, né? Veio mais ferramenta, aí vieram os 4 P's, né? E eu falei, não é possível, mas cadê esse ser humano? Onde ele está? Para quem eu estou construindo isso? Eu falei, não, eu preciso conhecer esse ser humano, senão não vai fazer sentido nada que eu faça dentro de uma área de inovação, dentro de uma área de comunicação, dentro de uma área de marketing. E eu acho que, se eu posso dar uma dica para quem está começando, pelo amor de Deus, entenda de ser humano antes de entender qualquer ferramenta, porque as ferramentas mudam, mas o ser humano tem valores de vida que não vão mudar nem com a inteligência artificial, graças a Deus. Pode mudar o comportamento, mas os valores humanos não. E é aí que a gente começa a entender sobre humanização e empatia nas marcas. Olha, tem dois temas que eu quero muito conversar com você no programa, que é para falar sobre os ambientes, né, os espaços hoje de trabalho e o próprio marketing, a empatia, como que eu digo? O marketing humanizado. Marketing humanizado e como a gente consegue construir cada vez mais culturas e marketings mais empáticos, mais humanizados, mais inclusivos. Nossa, inclusivo acho que... Inclusivo é parte de ser empático. E então, como a gente está falando de marcas, eu vou puxar primeiro para essa pauta, tá? Me conta, o que é um marketing empático? Então, acho que, assim, a primeira coisa quando a gente fala de olhar para um marketing mais humanizado e trazer a empatia é quando a gente consegue de verdade trocar o nosso olhar de colocar o produto no centro para colocar o ser humano no centro. Poxa, Tati, mas isso a gente já fala há muito tempo. Sim, fala há muito tempo, mas não faz há muito tempo. Não faz, né? Não faz. E não faz, não é por acaso. Não faz porque a gente não coloca um estudo mais aprofundado no comportamento humano. A gente está muito mais preocupado em entender sobre as novas ferramentas digitais, a performance, os indicadores, do que entender e usar o nosso tempo para escutar simplesmente aquele que vai pagar o seu salário, a propósito, que é o ser humano. É o mais conhecido como consumidor. Hoje a gente fica com a cara... Hoje sempre, né? Mas eu sinto que hoje mais com a cara na planilha. Exato. E tomando decisão pela planilha. Que não acho que tá errado. Mas não é só isso, certo? Não é só isso. E quando a gente não aplica o processo de empatia, a gente normalmente toma decisões baseadas no que a gente acha. E aí é um grande problema. Porque aí são decisões, muitas vezes, e me perdoe aqui ser muito sincera... Aqui é o espaço da sinceridade, manda ver. São decisões altamente egocêntricas, altamente censuradas pelo seu ponto de vista. E quem falou que aquela marca e aquele produto é seu ou para você? Então, quando a gente fala sobre empatia, a gente está falando sobre o outro. A gente está falando sobre como a gente constrói algo com o outro. E aí é que mora o perigo, porque as pessoas não querem construir com. A gente vive um momento de sociedade muito rachada, né? Muito rachada. Eu acabei de voltar do SX, SW 2025, e um dos grandes temas que a gente discutiu lá foi a solidão. E o grande problema que a gente está tendo na saúde social. Mas está longe do marketing e da publicidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quanto mais eu fico no meu home office, quanto mais eu fico numa condição em que eu não estou no coletivo, menos eu consigo estar diante do diverso, menos eu consigo entender o diferente, menos eu consigo construir para o outro. Aí eu construo para quem? Para mim e para minha colega, né, inteligência artificial, que sempre vai te dizer amém e nunca vai dizer pra você que você está errada. Você sabe, assim, duas historinhas rápidas, assim, porque você é a nossa estrela, né? Mas eu vou isso que você falou é muito verdade, né? Já teve
casos de eu apresentar pesquisa, apresentar estudos também, e o cliente falar assim pra mim, não, mas os meus amigos quando vêm aqui não falam isso. Aí você fala assim, você tem o seu negócio pros seus amigos ou, né, tipo, porque realmente fica muito no umbigo, né? Muito, muito. Isso aí que você está falando é super importante. Quando você trabalha com pesquisa de mercado, quando você tem que dar alguma informação, você tem que ser muito firme ao sustentar aquele ponto de vista, porque aquele ponto de vista não é seu, é o ponto de vista do consumidor, que aquela empresa investiu em tentar ouvir. Mas já aconteceu na minha vida profissional, em diversas condições, eu apresentar um resultado de pesquisa e a empresa tomar a decisão de não seguir. Tá tudo bem, contanto que ela entenda que isso está sendo tomado como um processo de decisão baseado no que ela acha que é melhor para o negócio e não no que o consumidor está disposto a investir o seu dinheiro. Eu já passei por isso também. E é uma situação, assim, a gente que faz a pesquisa, né, é frustrante, mas assim, é uma decisão da empresa. A gente fez o nosso melhor. Não mate o mensageiro, certo? É isso. A gente fez o que era possível. É isso. E isso que você falou das IAs também, né? Uma coisa curiosa. Eu gosto muito de... Não publico muita coisa, mas eu gosto muito de escrever, até para elaborar você, que é do comportamento, você sabe a importância, né? Do você escrever para elaborar muitas coisas. E aí eu comecei a abrir uma janela no chat GPT. E aí eu comecei a pensar, meio que assim, experiência, assim, vou testar uma janela para ver se o chat consegue escrever, né, do jeito que eu escrevo. E aí um dia ele me elogiou. Olha. Ele falou, sua escrita não tem o que alterar no seu texto. Olha. E é isso que você falou, do tipo, a gente entra numa relação de solidão, você e o chat te elogia e você fala que tá tudo bem. E quantas pessoas falam assim, nossa, se o chat me elogiou... É isso. Você promoveu? Você deu uma promoção pro seu chat? Então, agora é meu melhor amigo, né? Agora que ele só me elogia... Aí é que tá o problema. Entendeu? Agora ele é meu melhor amigo. Aí é que mora. Mas se eu tiver um problema, se eu quiser, assim, não quiser ouvir críticas, agora eu vou pro chat, entendeu? Então. E aí foi a grande discussão no SX, né? Porque se você não tá disposto a vivenciar a vulnerabilidade, temos um problema aqui. Você nunca vai conseguir enxergar o diverso. Você nunca vai conseguir enxergar o potencial da inovação, porque a inovação ela parte do pressuposto do diverso. Nossa. Senão não é inovação. É mais do mesmo para você e não para o outro. Exatamente, vai ficar sempre no mesmo grupo. Agora no eu grupo, né? Porque é você e o chat, né? Exatamente. Tudo o grupo pode não existe piorar. Grupo, não existe mais, né? Exato. E ainda falando assim do marketing humanizado, você tem exemplos assim do que você viveu, tanto de histórias que foram muito legais, né? Que você olha e fala assim, esse trabalho foi memorável, incrível, aconteceu. Ou que você já trouxe, né? De um que você apresentou uma pesquisa e não foi pra frente, mas assim, e um caso assim desastroso, que não rolou, tipo, não, nem por você, mas assim, pela recepção. Eu tenho alguns casos, eu gosto muito, assim, de lembrar de dois que eu vivenciei em duas empresas diferentes. Como eu comentei, eu também sou gerontóloga, então eu estudei o processo... falar sobre isso ainda. Eu estudei o processo de envelhecimento dentro do Hospital Israelita Albert Einstein e eu sempre gostei muito de olhar para o processo de envelhecimento e sempre me identifiquei muito com o grupo etário dos idosos. Sempre. É uma paixão que eu tenho. E isso é super curioso, porque meu pai ele é pediatra. Então, assim... É o oposto. Né? É o oposto. Mas eu tenho uma grande paixão por esse grupo etário. E há 15 anos atrás, quando eu estava na Natura, já na área de insights, uma das marcas que eu ajudei a construir junto com o time de marketing foi Natura Cronos. Ai, que massa. E Natura Cronos era uma marca que tinha um portfólio, né, e até 60 anos. E a gente desenvolvendo um grupo de escuta, de pesquisa. Eu me lembro que eu estava numa sala de espelho, a gente estava fazendo um grupo de pesquisas com mulheres com mais de 70 anos, o que foi até desafiador. Eu imagino, né, para fazer a seleção, a primeira coisa que eu pensei. Super desafiador, talvez hoje esteja até um pouquinho melhor,
que a gente está falando de 15 anos depois, mas há 15 anos atrás ninguém falava sobre esse tema. E aí a gente estava fazendo a discussão sobre a marca e aí vira no meio dessa discussão uma senhora e ela fala assim, vocês me acompanharam na vida até agora, chegou o momento de vocês me abandonarem? Eu acho que aquela frase, para mim, ela seguiu não só o PowerPoint de aprovação do projeto como o insight mais incrível. É isso que a sociedade faz. Né? Abandona. Nossa, olha, até arrepia. E aí, Natura, então, toma a decisão de lançar Cronos 70+, há 15 anos atrás. Nossa! Baseado numa construção do que é verdadeiramente marca. Olha ela já estava preparada para ser abandonada. Sim. Porque é como opera, né? Como a sociedade opera. Como a sociedade opera. E quando essa pessoa, esse ser humano fala, agora vocês vão me abandonar, é missão. Não tem esse negócio, não é criatividade. É missão, é propósito. Nossa, aquela marca vai conseguir reduzir os sinais, né? E aí entrando numa parte mais técnica do cosmético. Não vai. Mas não é sobre isso que a gente está conversando. Exatamente. Né? É sobre... Nossa, minha cabeça agora foi longe. Porque quando ela fala né, vocês vão me abandonar, tem essa questão justamente, né, que é como ela já espera que vai ser tratada pela sociedade. E, né, a gente tem uma crítica muito grande, né, à questão do anti-aging, né, porque é impossível, né, não é anti, a gente todo mundo vai envelhecer. Se Deus quiser, né, porque senão já morrer antes. Exatamente, mas assim, é diferente o processo, né, essa última fase da vida abandonada ou você se cuidando. E Exato. Não é pra tirar a ruga, é o ato... E é o ato de ter alguém com você, mesmo que seja uma marca. Olha que lindo. Porque a coisa mais importante na jornada da vida é isso, é estar com pessoas. E por que marcas não são pessoas? Isso não é idealismo. Isso é o que a gente vende, é o que a gente aprende. A marca precisa estar com você, a marca está na sua casa, a marca que te acompanha na sua bolsa, a marca que você escolhe para comer. E aí na hora dos 70 você não é mais aquela marca. Isso não existe. E aí esse momento não foi um momento, como eu comentei, de criatividade. Foi um momento de lucidez. Nossa, que coisa linda. Né? E aí, Natura, então, a gente tinha muita clareza que não é que o produto ia ser o produto que é mais, né, o maior índice de vendas, ou ter o maior share. Não era isso, mas era sobre uma construção de uma narrativa, de um posicionamento, de uma trajetória de marca. Então, é sobre isso. E eu acho que a área de comunicação, de marketing, publicidade, não é romantismo, não. Isso é pragmatismo. Isso é quase ético. Exato. É ético. Eu acho que é uma troca justa, né? Totalmente. Porque eu consumo, né? Não é uma troca justa? É uma troca justa. E você também traz um valor pra minha vida. Exato. É uma troca. Exato. E aquela pessoa não estava pedindo, sabe? Não era não me abandone. Era só não me abandone. Né? Lindo isso, linda essa história. Essa história foi muito legal. Agora a gente vai trazer uma história triste. Começa, uma história ruim, não. Mas assim, uma experiência... talvez não tenha sido isso que você fala, né? Você fazer um super trabalho, uma pesquisa e a empresa decide não seguir, né? Um caso assim não tão bem construído. Você tem? Eu não tenho assim um caso não bem construído. Acho que um outro caso que no final eu acho que cabe, mas foi um caso que no final virou um caso muito legal de sucesso, mas foi um caso difícil, né? Que foi um caso onde a gente precisava construir uma campanha para uma marca de chocolate em que a gente queria falar sobre a relação de um jovem com um idoso. Tá. E um idoso longevo. A gente sabe que hoje você 60+ já é, isso, né? Idoso, mas existe uma grande diferença entre um idoso e o super idoso, 60, né? E um idoso longevo, exato, que é um 80+. E a gente queria fazer uma campanha, e para fazer essa campanha não existia ainda um conhecimento instalado sobre como falar, como criar um setting, como ambientar, como fazer uma narrativa, como
ainda era muito estereotipado. Nossa, A grande verdade era essa. Ainda era muito estereotipado e as equipes não estavam preparadas para falar sobre esse tema. E eu estava exatamente fazendo a gerontologia. Então, foi um momento em que eu consegui usar um pouco do meu conhecimento como gerontóloga dentro de uma que empresa máximo. para ajudar o time de criação da agência Máximo. a construir essa campanha. Então, eu fui muito menos com um crachá de marketing ali e muito mais um olhar de gerontóloga. Ah lá, a questão do só não a ferramenta, né? Exato. E aí a gente fez um olhar muito interessante, porque quando você imagina um idoso, qual é a cena que normalmente de setting criativo vem à sua cabeça? Normalmente uma poltrona, normalmente uma cortina, um relógio que muitas vezes na parede não está funcionando, uma luz mais atenuada, um ambiente um pouco mais solitário e talvez com muito carpete e coisas que te remetem a algo de antigamente. Exatamente. Né? E aí construir isso de uma forma diferente, construir isso numa narrativa mais, com mais amorosidade e criatividade era um grande desafio. E esse foi, então, um momento muito especial na minha carreira, quando, junto com, na época, a diretora da marca, que é uma super amiga, que eu tenho um orgulho enorme dela, que se chama Renata Vieira. Hoje ela é a vice-presidente de marketing da Mondelez. A gente construiu, então, uma campanha para a Lacta, que a gente chamou de Damas. E, na verdade, a história era uma história baseada em fatos reais de um idoso que foi um jogador a gente chama de damas, mas é xadrez, enfim, na campanha é damas, mas ele era um jogador de xadrez. E ele, ao envelhecer, ele foi um grande jogador e ao envelhecer, ele começou a ter lapsos de memória, o que é muito natural do envelhecimento de todos nós, né? E o neto dele chega na casa dele para jogar xadrez com ele, que no caso ali, né, dama, e ele esquece de pegar as peças. Essa é a história. Essa é a história. E aí o neto olha pro avô e fala: vô, as peças. Como que você faz diante dessa situação? E aí, de uma forma linda e criativa, esse jovem, né, esse neto, ele sobe as escadas, vai no quarto, lá em cima, numa casa, e ele desce com uma barra de chocolate preto e uma barra de chocolate branco. Que legal. Quebra a barra em quadradinhos, que é exatamente um asset do produto, quebrar o chocolate em quadradinhos, que é as barras de chocolate, e eles começam a jogar, e quem come quem, no jogo de damas, de fato come o chocolate. Nossa, demais, cara. Então, pra mim foi um super orgulho, assim, eu tenho muito orgulho de falar, porque foi um desafio. Começou muito desafiador, mas depois é um negócio lindo. E ficou lindo, ganhou inclusive um prêmio da Globo. Por causa do seu olhar. Um olhar aberto, exatamente, né? Na pessoa. Na pessoa. Lá. Na pessoa. E sim, é possível trazer o produto dentro do contexto da humanização. Isso é marketing de empatia. Isso é comunicação humanizada. Eu parti do ser humano e trouxe o produto como um elemento importante e âncora, mas não ao contrário. A gente falou da história deles. A história deles. E o produto entrou na narrativa. Entrou na narrativa. E eu não conto a história da comunicação, eu não faço uma propaganda sobre o que eu entrego no final, mas sim sobre o que está acontecendo antes. E para mim, acho que esse é um grande aprendizado do marketing de empatia. Durante muito tempo, e a gente continua reproduzindo isso, Carol, é fazer propaganda que eu estou muito focada na entrega do produto. Isso é importante? Claro que é. Mas se eu não trouxer aquela secundagem antes, que me mostra o porquê, de fato, aquele produto está ali, qual é a narrativa daquela história, você não humaniza. Cara, que exemplos lindos que você trouxe, né? Eu achei que esse segundo você ia trazer assim, não, isso aí deu tudo errado. E pelo contrário, né? Mas tem muito a ver... Tinha tudo pra dar errado, vamos combinar? Tinha tudo pra dar errado. Do jeito que as coisas funcionam. Sem dúvida. E, pra mim, sendo muito sincera, não é sobre a capacidade da gente fazer.
mas sim a capacidade dos líderes estarem abertos para fazer essa mudança. Vamos falar de líder? Eu acho que a gente agora... Vamos entrar, já que você trouxe esse gancho. Bom, a gente está falando da empatia na comunicação, no marketing, na publicidade, né? Na mensagem, né? Mas e dentro de casa? Como que está isso hoje? Porque a gente vive uma era que a gente, né, já vem até discutindo bastante isso desde o ano passado, geracional, né? Que a gente tem hoje dentro das empresas, como nunca se teve antes, muitas gerações atuando juntas, né? Vamos dizer, desde do Gen Z até o Boomer, né? Sim. Então a gente tem na verdade, eu já tô perdida. Gente, eu sempre a gente trabalha com isso, mas a gente se perde. A gente tem a geração Z, a gente tem a Millennial, a gente tem a X, a gente tem a Boomer, né? Isso. Que estão juntas no mesmo ambiente de trabalho. Hoje é isso. E a gente, né, quem acompanha minimamente LinkedIn, internet, sempre vê conflito acontecendo. A galera falando que Gen Z não gosta de trabalhar, Gen Z falando que Boomer, como é que eles falam que é cringe, não sei o que é cringe. Mas como que tá isso dentro das empresas? Porque é um desafio. Ao mesmo tempo que, assim, é extremamente importante a gente ter todas essas visões dentro, né? Sim. Vamos falar sobre esse tema. Vamos lá. Primeiro vamos simplificar essa história de dar nome para essas gerações, que eu acho tudo isso uma grande bobagem, tá? E eu acho que o mais importante é a gente entender o comportamento e não só entender o que ano nasceu, de quando a quando vai, a idade, porque isso não ajuda, né? Porque o que ajuda é a gente entender qual é o comportamento geracional. Porque a vivência impacta. Por exemplo, um jovem de 17 anos que nasceu aqui nos Jardins tem uma vivência totalmente diferente do jovem que cresceu no Capão Redondo. Então, é difícil colocar na mesma caixa. Exato. E hoje em dia, acho que o mais legal da vida é não colocar na caixa. Porque se você perguntar pra mim qual é a sua geração, eu vou virar e vou responder pra você. Para fazer o quê? Se você disser pra mim de que geração você é sobre ser mãe, eu vou te dizer uma. Se você disser pra mim qual é a geração que você é pra pular de paraquedas, eu sou a alfa, eu tô começando ali. Nunca pulei de paraquedas na vida, então eu não sou nem mais a alfa, né? Já sou a beta, que acabou de nascer agora em 2025. Incrível. Então, assim, é óbvio que a gente tem marcos geracionais, isso daí é importante pra gente entender demografia? Sim, é. Mas o mais importante é a gente entender o comportamento. Então, eu renomeei as gerações. Isso também é um spoiler do meu próximo livro. Ai, já quero. Junto com o professor... Me manda o PDF. Me manda o manuscrito. Eu quero agora. Então, eu e o professor Will Fiore, a gente renomeou as gerações. Então, hoje eu falo... de fato, a gente está trabalhando com 4 gerações, só que a gente renomeou para 3 gerações, e você já vai entender, eu vou explicar para você. A primeira geração, que seria a alfa, a gente não renomeou, ela existe, mas a alfa não está no mercado de trabalho ainda. A alfa são vamos lá, o que o mercado coloca hoje são as crianças. São as crianças. São os menorzinhos que vieram desde 2010, estamos aí, né? São as crianças e uns pré-adolescentes. Tá? Tirando a alfa, as outras 3 a gente nomeou. A primeira, a gente chama de geração dopamina. Tá. Tá. Que você crava que idade ou não tem idade? Essa é a nossa geração Z. Tá. Né? E por que a gente nomeou de geração dopamina? Porque é uma geração que, primeiro, são os primeiros nativos digitais. É uma geração que tem utilizado fontes dopaminérgicas importantes. Então, as redes sociais, hoje... são fontes dopaminérgicas no extremo. Então pensa se eles já são nativos digitais, eles são hiperconectados e eles buscam cada vez mais responder a algo que a gente não olha muito, que é uma geração extremamente ansiosa. Né? Uma geração onde os dados apontam que 1 em cada 4 se medica. Cara, é muita coisa. Se você conversar com essa geração, e eu estou muito próxima dela atualmente, por outras experiências e vivências, é uma geração que muitos fazem terapia. Graças a Deus, tá? Ainda bem. Graças a Deus. Porque senão né? Muito mais complexo.
é uma geração que passou uma fase da sua vida, que foi o momento dos 18 anos, daquele auge. Em casa. Exatamente. Preso em casa. No meio de uma pandemia, no isolamento social. Preso em casa. E aí você vai entender essa geração como uma geração que tem uma série de efeitos colaterais em função desse contexto de mundo e que está sendo extremamente estereotipada. Como uma geração que não consegue aguentar no tranco, que não quer ir para o trabalho, e começa a criar os estereótipos de uma geração que não quer sair de casa, que não aceita o trabalho 100% presencial. Então, mas por quê? Acho que a grande pergunta que a gente tem que se olhar para falar de gerações é entender qual é o contexto. O que está ali? E não criar um estereótipo sobre aquela geração. Isso é muito ruim. Porque o mesmo estereótipo que está sendo criado na geração dopamina, já vou chegar nas outras, também está sendo criado na geração lá da ponta do envelhecimento. E a gente tem que entender sobre isso, e falar sobre isso, e trocar, e potencializar, e não gerar conflito geracional. A gente tem que potencializar a intergeracionalidade. Já muitos nomes, né? Nossa, lindo isso. Não, vamos... A segunda geração, que eu junto um pouquinho os millennials, mais um pouquinho com os O Z, o X. não o X. Olha, a gente até fala porque o alfabeto inteiro, faz né? sentido. A gente está chamando de geração sanduíche, Ah, também... que é a geração que cuida ou do filho, ao mesmo tempo que tem que cuidar dos pais. Cara, é a geração que está no meio. É a minha geração. É a minha também. É complexo, né? Eu Ainda tô mais pra nessa mulher, geração. Que tem o papel do cuidado. Vamos falar sobre essa geração. Essa geração, quantitativamente, ela hoje já tem 51% de representação feminina. Tá. É uma geração que transicionou do analógico para o digital, então um esforço violento para evoluir nesse conhecimento e acompanhar. É uma geração que hoje, uma em cada 5 também tem algum tema relacionado à saúde mental. O grande tema da saúde mental dessa geração é o burnout. Nossa. E agora a gente tem visto já uma variação do burnout para o burnout parental, que é Por que o burnout parental? Porque a mulher... Ela hoje, na economia do cuidado, ela se dedica 21 horas semanais à economia do cuidado. É muita coisa. É muita coisa, porque quando comparado com o homem, ele se dedica 10 horas semanais. Isso é um estudo quantitativo que apresenta esse dado. É muita coisa, porque tem a jornada do trabalho para ganhar dinheiro. Sim. E o trabalho do cuidado não remunerado. É isso. Por isso essa economia do cuidado, ela cada vez mais vem ganhando visibilidade, porque a invisibilidade tem levado a adoecimentos importantes. Então, essa geração sanduíche é uma geração que, quando ela está procurando as marcas, ela está procurando o quê? Empatia, bem-estar, acolhimento. Ela já está apanhando muito da vida. E não me venha me dar mais algo para eu fazer. Eu já tenho que estar bem de saúde, e não é só porque eu quero ficar bonitona, by the way, não, no Brasil nós temos um problema, né, com relação à estética. Mas é porque eu tenho que estar bem de saúde, porque eu tenho que aguentar o tranco para poder cuidar do meu filho, olhar para os meus pais, ir para o trabalho, fazer um pouco de socialização com os meus amigos. Então, assim, é muita coisa. Olha, assim, eu tenho um grupo de amigas de muitos anos, assim, e é muito bonito, né? A amizade feminina é uma coisa maravilhosamente mágica, né? E quando a gente entrou todas ali, meio que entrou nos 30, a gente ouvia muito falar que, assim, os 40 é a melhor fase da vida da mulher. E a gente sempre falava assim, nossa, imagina a gente com 40, a gente tá um jeito, então a gente fazia uns exercícios assim, né? Tomando uma cerveja e, nossa, imagina a gente com 40. E agora estamos todas, né, entrando nos 40, e a gente fala assim, cara, eu tô muito cansada, eu não dou conta. Tem filho e conta da rotina da maternidade junto com a rotina do trabalho. Eu não tenho filhos, mas assim, hoje a gente não tem só um trabalho, né? A gente tem 300 trabalhos, mas
a casa. Isso. E a gente fala isso assim, fala, nossa, lembra quando a gente é 30? E a gente falava assim, não, nos 40 a gente vai estar de um jeito. E a gente tá tudo cansada, cara. E aí você ouve aquela frase clássica assim, né? Pô, seus pais estão melhor que você, hein? Então, né? Então, e é isso, uma tá no ansiolítico, a outra tá no remédio pra bom, dor, a outra sem tá dúvida. no remédio pra não sei o quê. É isso. E tipo, e não é um remédio pra você se curar, é um remédio pra você continuar dando conta. Exato. Caraca! É pra você continuar dando conta. É exatamente isso. É bizarro. E isso tem trazido consequências na área da saúde, onde eu estou mais próxima atualmente, muito forte. E se a gente não olhar para isso, eu queria só fazer um pequeno link aqui importante, Carol, e aí você vai entender onde eu vou chegar. Essa geração são os líderes. Nossa, e como lidera? Entende? Então, é o líder que está à beira de um colapso, tendo que dar conta de uma geração que ele não entende nem o que está falando. Então, essa história das gerações, ela não é uma história para a gente ler e decorar números. Essa é uma história para a gente entender que somos nós, na vida real, nesse momento, passando por isso. Então, o ambiente de trabalho precisa saber decodificar isso. Como é que eu vou pedir para um líder, à beira de um burnout, dar conta de entender por que a pessoa da equipe dele não está querendo fazer o presencial, uma reunião presencial, ou enfim, na hora eu vou estereotipar, porque se eu tô quase burnoutando, eu vou colocar essa geração não sabe trabalhar. É isso, aí na hora essa geração, manda embora. Olha aí, eu tô quase, manda embora, tô quase morrendo aqui, tô tomando remédio, você falou, tô tomando ansiolítico, tô usando salompas, né? Como é que ele não quer vir então? Ele não tem noção da vida, né? Aí você começa, ele não sabe o que eu tô vivendo, ele não sabe o que eu tô passando, mas pera um pouquinho. Calma, né? Vamos respirar um pouco aqui. Cada um tem a sua história. E agora, como é que a gente encontra essa dinâmica que é importante? Mas você tem... E aí a terceira. Isso, 3 gerações. Exato. E aí você porque já tá difícil cruzar 2, eu quero saber essa terceira. A terceira é a famosa geração prateada, né? Prateada. Que, na verdade, esse nome... Esse nome. Esse nome vem do Silver Economy, da economia prateada, exatamente como uma alusão aos cabelos prateados que começam a vir nessa idade, né? Então, aí você tem essa geração que hoje já representa 25% da população brasileira. E só aumenta. Hoje a gente tem mais avós do que netos no Brasil. Hoje essa geração, na verdade, no ano passado ela consumiu 2 trilhões de reais. É uma geração extremamente invisível. Não saiu o nome, né? Invisibilizada. Tem umas palavras difíceis, né? Isso aí. Invisibilizada. Que estão gritando, clamando, né? Para que olhem para eles, porque não é porque eles querem só ser vistos, é porque eles precisam de produtos, de serviços. Você chega em ponto de venda, você vê que não são pontos de venda. Você vê embalagens que não são inclusivas. E você acaba vendo comunicações, às vezes, até estereotipadas. Então, quando a gente olha de uma forma um pouco mais humanizada para as gerações e menos quantitativas para ver... Velozidadezinha, né? Exato. Você vê 3 gerações muito fortes, né? Você vê uma geração prateada, totalmente estereotipada, totalmente como a geração que, né, tipo, totalmente datada, que não está apta, já deu, não está pronta, não dá para continuar no mercado de trabalho. Aliás, super trabalho de Boticário, né, com as campanhas, mostrando toda essa frente de como a gente faz essa inclusão e marcas que lutam contra o etarismo, que é o preconceito etário. L'Oréal também fazendo um trabalho de inclusão. Você tem a do meio, que está ali, né, procurando o ar para respirar. E você tem a geração dopamina, uma geração que não sabe nem sequer ter filho, porque hoje a gente tem a menor taxa de natalidade da história do Brasil. Nunca vivemos isso na história. Temos uma taxa de natalidade de 1,7. Nossa. E uma geração falando assim, Deus me livre pensar em ter filho, se eu não sei nem o que vai acontecer comigo.
Esses dias mesmo, assim, conversando também entre amigos, eu tenho uma sorte de ter uma família muito querida, porque tem gente que ainda tem essa pressão familiar, né? Minha família nem enche meu saco. Minha mãe, meu pai, ninguém nem enche meu saco. Mas eu estava conversando recente com um amigo, e ele falou assim, cara, sei lá, eu queria ser pai. Como? Aí eu falei a mesma coisa pra ele, falei assim, cara, se eu tivesse com várias coisas na minha vida resolvida, eu seria mãe com o maior prazer. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, eu olho e falo assim, não, minha sobrinha é coisa linda, ver um ser humaninho ali, é lindo. Eu falo, cara, eu não tenho condição, eu não dou conta, a minha sensação é que eu não dou conta de mim. Como que a gente vai ter filho? É maravilhoso, porque esse depoimento seu é um depoimento muito genuíno, muito sincero de muitas pessoas, e isso está se refletindo nos números. Como é que a gente vai dar conta? E aí eu te faço uma pergunta pior. Se a sua expectativa de vida antes era de 60, 70 anos, e agora, com o processo de envelhecimento cada vez mais longevo, chegando a 90, como é que você constrói esses 20 anos adicionais? Eu já penso nisso. Eu já fico pensando, eu falo assim, cara, até que idade eu vou trabalhar? Será que eu vou ter que trabalhar até morrer? É isso aí. O que eu vou fazer com 90 anos? O que eu faço da minha vida? Que vai dizer, meu Deus! Então, profissionais de publicidade e marketing comecem a pensar, porque é para esse público que a comunicação vai começar a ser dirigida. É para esse grupo etário de 50 a mais que, de fato, a gente inverteu a base da pirâmide aqui no Brasil. A pirâmide está invertida, né? Então, a gente deixou de ser uma pirâmide, está virando um edifício. De fato, a gente está alargando, né, o envelhecimento e as pessoas não estão conseguindo ainda dar conta de que isso Mas é porque realidade. a gente está tão consumido que a gente não está parando para refletir. Isso é muito complexo, né? Eu acho que tem isso, mas tem um pouquinho também daquilo que eu comentei en passant, e vou deixar muito claro aqui agora. A gente não gosta de olhar para o envelhecimento. O ser humano não está treinado a olhar para isso. E aí a gente tem 2 formas de fazer isso. Fingir que não existe, continuar fazendo propaganda cool. É isso. Ou olhar para isso e entender que sim, pode ser cool também no envelhecimento. Tati, a conversa está maravilhosa. Por mim, a gente ficava até amanhã aqui conversando sobre marketing, empatia. Mas pra gente fechar, né? Eu percebo que, né, conversando com líderes, assim, vivendo em agências, circulando no mercado, eu vejo que a empatia ainda é vista como uma coisa meio ideológica, uma coisa paz e amor, tipo, e é mal vista e tá errado, né? Tá bem errado, né? Ah, obrigada. Eu tá achei bem que errado. Não tô ficando maluca, né? Não. Se isso for maluquice, a gente tá tranquilo. Na verdade, assim, eu acho muito importante a gente falar, em primeiro lugar, né? Acho que empatia não é ideologia. Empatia é uma habilidade a ser treinada. Portanto, estamos falando de pessoas. De novo, a expectativa não é em cima do produto. Não é o produto ou a comunicação que vai ser empática, mas sim quem lidera essa responsabilidade. E aí, a gente precisa olhar para a empatia e entender que hoje a gente já tem indicadores de sucesso. Pois é, né? Inclusive. Tipo, pra quem gosta de número? Para quem gosta de número, então olha só. Existe o Índice Global de Empatia, um estudo feito que mostrou que 3 indicadores super interessantes, empresas mais empáticas têm 2 vezes mais faturamento, tem uma redução enorme no turnover e aumento do engajamento e da produtividade. Então esse é um indicador. Outro indicador super interessante, a Ipsos lançou no ano passado, dentro da sua ferramenta que mede sucesso de marca, um dos indicadores é empatia. Então, a gente não está falando de algo que está lá na autoajuda. Etéreo, né? A coisa que está ali, ó. A gente está falando de uma habilidade fundamental dos novos tempos de você ser um líder. E isso é muito importante. O primeiro processo dentro, e não é tão distante, tanto é que a primeira ferramenta de empatia é o processo de escuta. Se você não faz o processo de escuta, você está fazendo uma projeção egocêntrica de você mesma.
Portanto, escutar é uma coisa que você não tem tempo, portanto, você começa falando, portanto, você não pratica. Então, isso tudo precisa ser desenvolvido dentro das empresas. Né? E não é que você, ao escutar, você precisa ficar 2 horas. Não é sobre isso, mas é uma escuta ativa, uma escuta presente, uma escuta em que eu não estou ali para te responder, eu estou ali com outro compromisso. Então, são habilidades que cada vez mais a gente percebe que a liderança está precisando desenvolver. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns líderes, algumas empresas, né, agora nessa minha nova jornada, que já está fazendo isso. E existem ferramentas para trabalhar. Desde ferramentas mais teóricas, como eu comentei um pouco do livro. Sim. E aí o novo livro que eu estou trazendo com o professor Will Fiore, que vai falar sobre gerações e empatia, como simuladores, que a gente também já usa para a pessoa vivenciar na pele o que é uma empatia geracional, por exemplo. E é isso, né? A gente falou das 3 gerações, a gente fala principalmente da sanduíche, né? Que não tem tempo para nada, não dá conta da vida e que tá na liderança. E é justamente aqui hoje precisa mais ter esse exercício de escuta, né? É desafiador. Mas a gente não pode partir. Eu percebo que as pessoas hoje, elas já perguntam, não sabe nem que a pessoa vai responder, mas já tem a resposta na língua, né? Já vai... porque parece que a gente é medido para responder. E, na verdade, os grandes líderes, eles não são medidos pelo que eles respondem, mas sim pelo que eles escutam. A capacidade de escuta é, de fato, hoje um diferencial do líder. E a gente cada vez mais tem visto isso como, de fato, uma necessidade. Na verdade, hoje até, inclusive, esse é o meu trabalho. Meu trabalho, não, além de ser professora, eu tenho trabalhado com equipes de liderança para desenvolver esse processo de escuta ativa, de líderes mais humanizados, de culturas mais inclusivas e de colocar o ser humano no centro do processo de tomada de decisão. É possível, né? Bom, se eu não acreditar nisso... É possível, né? Sem dúvida é possível. Eu acredito. Eu também acredito. Acredito muito. Tati, pra gente fechar, eu quero só que você relembre aquela frase bonita que você me falou, que a gente não faz transição. Pra gente encerrar e guardar essa na cabeça. Essa é uma frase, né? Na verdade, eu acredito que a gente não faz uma transição de carreira, a gente faz uma evolução. Não só carreira, né? De tomadas de decisão. Eu acho que é da vida. Na verdade, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de poder ir evoluindo. E a evolução vem com esses processos de tomada de decisão diários com o outro sempre. Sempre com o outro. Porque a solidão, infelizmente, não ajuda na evolução. Não, gente, então fechamos o nosso programa maravilhoso com a Tati Grácia. Obrigada, é um prazer imenso te conhecer, assim, eu tô apaixonada pela conversa, por tudo, pelo seu trabalho, pela sua história. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e com todo o conhecimento que você trouxe. Eu que agradeço, espero bastante que tenha contribuído. E para os profissionais que estão chegando, eu fico muito feliz dessa fala fazer parte do AppCast, justamente porque é o momento em que a gente tem a oportunidade de olhar para a formação de um jeito diferente. E por isso eu estou na área acadêmica também. Porque eu acredito nesse desenvolvimento do ser humano. Foi lindo. E antes da gente se despedir, queria falar para vocês que o nosso programa é gravado e a Tati falou do lançamento do livro dela, mas é bem possível que quando você estiver escutando esse episódio do AppCast, o livro já vai ter sido lançado, né? Fala pra gente o nome e como a gente acha. Vamos lá. Primeiro eu vou falar onde eu estou nas redes sociais. Então, no Instagram eu sou tati.gracia e no LinkedIn Tatiana Grácia. O livro se chama Diversidade, Empatia que Conecta Gerações no Trabalho e na Vida. É um livro escrito por mim e pelo professor Will Fiore, também gerontólogo e meu sócio. Eu também já quero uma edição autografada. Tati, obrigada de novo, agradecer aqui o pessoal da Mr. Da Vinci por todo o suporte. E, gente, nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.